Boa tarde a todos, boa tarde, Luciana, obrigada pelas tuas palavras tão carinhosas. Eu gostaria de iniciar a minha fala, primeiramente agradecendo a Superlógica pela oportunidade de estar aqui nessa tarde, né, nesse evento sensacional, que já é um sucesso, né? Muito obrigada na pessoa do André Baldini, o qual tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em evento recente em São Paulo. Gostaria de parabenizar o Dr. Luiz Eduardo pelas excelentes explanações e explicações, de uma forma bastante singela e muito clara com relação ao home office, ao teletrabalho, enfim, e cumprimentar a minha colega, né, debatedora, e eu tenho certeza que será uma tarde extremamente produtiva, né, será uma tarde onde a gente vai poder elucidar algumas questões que pairam aí sobre desmistificar um pouco as questões do que tange a legislação geral de proteção de dados e o home office, né? Então, dando breves pinceladas sobre os cuidados que nós temos que ter com relação a esta legislação, no home office principalmente. Muito obrigada novamente, né? Eu vou dar a oportunidade para a Fabiana se apresentar. Boa tarde a todos. Está me ouvindo, Lu? Estamos. Ótimo. Obrigado, primeiro, pela oportunidade. Como a Lu falou, prata da casa, e eu fico muito feliz. Realmente é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito. E, Tárcia, é um prazer participar desse painel com você, especialista no assunto, e agradeço a participação do Luiz, que foi formidável. Eu acredito que elucidou muito bem a diferença entre o papel do home office e o teletrabalho. Eu acho que era uma matéria que muitas pessoas têm dúvidas e conseguiu trazer de uma forma muito simples, muito concisa, e que acrescentou muito, acredito que na vida de todos nós. Acredito que hoje nós temos um assunto, né, um assunto fresco que todo mundo vem discutindo e colocando, e é matéria de debate nas redes sociais, e acredito que nós teremos um bate-papo formidável hoje, Tárcia. É isso aí, vamos lá. Meninas, antes até de eu fazer a primeira pergunta, afinal, o que tivemos de novidade de ontem para hoje? Quer falar, Tárcia? Pode falar, Fábio. Bom, então, né, tivemos ontem uma novidade, que provavelmente a legislação entra em vigor a partir de janeiro de 2021. Existem algumas discussões e provavelmente teremos maiores novidades hoje. Concorda com isso, Tárcia? Sim, é 1º de janeiro, né, ela tem tudo para começar a vigorar, e as penalidades, elas vão ser postergadas, né, por um período mais adiante, até para que as empresas possam se adaptar, né, que na verdade a gente já teve aí, né, Fabiana, bastante tempo para se adaptar a essa legislação. Eu acredito que muitas empresas ali estão marcando o passo, né, em não se darem conta de começarem a implantar essas políticas, né, da legislação de proteção dos dados que elas manipulam, né, porque o home office, como a gente diz, o teletrabalho, ele se deu nessa pandemia de forma muito abrupta, né, a gente, de uma hora para outra, a gente entrou para dentro de casa, né, e as empresas que não tinham essa tecnologia, não dispunham dessa tecnologia, tiveram muito trabalho, né, e as que tinham tecnologia tiveram que ter um olhar mais atento em relação à proteção desses dados, dessa manipulação desses dados dos colaboradores nas suas casas. Então, eu tenho, assim, nós já havíamos debatido em outra ocasião, né, conversamos virtualmente ontem, dizendo que realmente é uma legislação que vai sim pegar, né, que a maioria das pessoas diz, não vai pegar, não vai pegar. É uma legislação que vai pegar, tem que cuidar para você não ser pego por ela, né, que eu digo sim. Assim, tem que ter um olhar atento das empresas, né, com relação aos ditames dessa legislação. Outra coisa que eu sempre digo, a proteção de dados e os dados, eles são o novo petróleo, né? A gente tem aí uma série de situações das empresas, elas conseguem escalar os seus serviços com base nos dados que elas manipulam. Então, assim, sim o novo petróleo, e o escopo dessa lei é a proteção e a privacidade desses dados, né? Então, legal, Tárcia. Eu sempre digo assim, né, Fabiana, é uma legislação que ela teve origem na Europa, né? Ela tem toda uma formatação de um país de primeiro mundo, onde se priorizam boas práticas, né? Um cuidado na manipulação da informação, aqueles dados mais sensíveis, né? Então, chamar um pouco a responsabilidade das empresas no que tange a manipulação dessas informações.
Então, é uma situação de excelente prática, que eu acredito que só vai ser muito positivo para as empresas que começarem a adotar esse sistema. E partindo já desse princípio que você está colocando, Tárcia, a gente teve uma vacatio legis longa, de 24 meses para a legislação entrar em vigor, ficou nessas indas e vindas de quando realmente entraria, e agora a gente tem aqui um fôlego para aqueles que não se prepararam ainda, né, durante esses 24 meses, que consiga se preparar. E eu acho que o aspecto principal, como você falou, é que essa legislação, mesmo espelhada numa legislação da Europa, ela traz uma transparência muito grande, uma transparência que é necessária para os negócios, né? Então a gente tem que ter um olhar não como um empecilho para essa legislação, mas sim um olhar muito benéfico, porque as empresas que realmente derem a importância que essa legislação merece, porque, como você colocou, um fato que tem sido discutido amplamente, os dados hoje é o nosso novo petróleo. Então, puxa, e por que não ter responsabilidade em relação a eles? Por que não ter transparência no tratamento desses dados? E eu acredito que com essa questão do home office, é uma oportunidade das empresas colocarem na cabeça dos administradores, principalmente, que a responsabilidade com os dados independe de onde nós estejamos alocados. Independente de você estar em home office ou de você estar na sede da sua empresa, você tem que lidar com eles com a maior responsabilidade possível. E agora, sob a égide da LGPD, a responsabilidade é muito maior. Então, sim, eu acredito que essa transparência, esse cuidado que nós vamos ter que mudar a nossa mentalidade, é uma mudança cultural muito forte, mas passa por nos prepararmos melhor e prepararmos melhor, principalmente, os nossos colaboradores. Maravilha, vocês duas. Tá vendo, gente? É desafiante para segurar essas duas feras. Vocês pensam o quê? Parte da primeira pergunta, vocês já responderam, mas eu vou ler a pergunta como um todo por conta da parte técnica aqui do nosso evento, tá? Legal. Mas, vamos lá. Começando falando sobre a lei de proteção de dados pessoais, adiada até o ano que vem, mas como é um ponto de muita atenção para todos, como ela se aplica para o trabalho remoto? Tem alguma característica dela que é mais importante para empresas do segmento imobiliário e administração condominial? Bom, vamos repartir assim, Tárcia, eu respondo a primeira parte, você responde a segunda? Pode ser. Então, fechou. Bom, como nós falamos, independente do lugar onde nós estejamos alocados, a responsabilidade é a mesma. Então, parte de um princípio que, com essa nova legislação, a gente tem que olhar realmente para nossas atividades e conhecer os tipos de dados com que nós lidamos. Eu acho que essa é a principal lição de casa, né? Você realizar um mapeamento dos dados que você tem, se eles são realmente, têm realmente importância para a sua atividade, manter somente aqueles que são necessários, mas, gente, principalmente, treinar as pessoas. Acho que toda essa questão da LGPD passa por um treinamento muito grande, não só dos colaboradores, mas também dos gestores, dos administradores da empresa, de entender a responsabilidade em relação a esses dados. Puxa, nós estamos no papel do controlador, nós estamos no papel do operador, onde nós nos encaixamos aqui, né? Qual que é a nossa responsabilidade em relação a isso? E eu acredito que o principal aspecto nesse momento, independentemente de estar em home office ou de estar alocado dentro de uma sede, é olhar para quais são os dados e que se realmente aquelas pessoas que estão lidando com aquilo precisam lidar. Acho que passa por essa principal questão. Concorda, Tárcia? Concordo plenamente contigo. E outra coisa que eu gosto de destacar também ali, quando a gente fala, mas essa legislação é para determinadas empresas, ela é, como diz o nome, legislação geral de proteção de dados, né? Então, ela serve para todas as empresas, tanto no setor público quanto privado, que manipulam informações. Então, há uma necessidade, sim, de se treinar esses colaboradores, há uma necessidade de se ter um olhar atento com relação à manipulação dessas informações. Então, o primeiro destaque que eu dou, sim, ela é uma legislação que vale para todos. E, às vezes, a gente sempre pensa, assim, só na questão, não só do trabalho remoto, mas também na questão de e-mails, enfim, de virtuais, mas também temos com os nossos documentos físicos, né? Porque eles também envolvem a legislação geral de proteção de dados, porque geralmente ainda há uma confusão, né, Fabiana? Não é muita clareza, porque as pessoas pensam que são só os dados virtuais, né? Não, são os dados físicos também. Então, você tem na sua empresa faturas, enfim, documentos que
são sigilosos, sensíveis, enfim, você tem que ter o mesmo cuidado como se virtuais fossem, né? Então, há sim uma necessidade de adaptação das empresas, né, que elas incorporem isso o mais rápido possível, porque está valendo para todas as empresas. O que me chama a atenção que ontem, no mercado, quando eu fui nas bússolas que são automáticas, eu cadastrei porque eu tenho tudo de vantagens no mercado, ele pediu o meu CPF, como pede também quando eu vou na própria caixa, só que diz assim, você autoriza que o supermercado tenha acesso ao número do seu CPF, aí você escolhe sim ou não. Eles já estão começando, né? Então, preparando. Exatamente, está tendo sim uma preparação, você vai começar a perceber, inclusive em sites que você entra, e você começa a ter que dar essa autorização. Então, é necessário que se tenha, que comece já a se trazer isso como uma realidade, né? É como você bem disse ali, o fato de ter sido postergado, então, inclusive da pandemia, no início da vigência dessa lei, acabou dizendo, né, e trazendo aqueles rumores de que a lei não pegaria, de que não seria mais uma devaneio do legislador, mas não, ela realmente vai acontecer sim, o momento agora é de se adequar a essa lei, trazer bastante transparência, como você falou, que é um que a gente defende muito nos nossos programas de compliance, né, Fabiana? É a transparência, a informação, é a comunicação, é a clareza de dados. Isso são boas práticas do mercado, e isso ele ressalta, né, e enaltece a imagem da empresa no mercado de trabalho, e isso é muito importante. Legal que você colocou, Tárcia, eu vi muitas discussões em relação a isso, puxa, isso aí vai valer somente para condição virtual. Não, eu acho que o ponto principal vale para tudo, para aquele papel que você anota o CPF do seu cliente, do seu contrato, que muitas vezes tem informações valiosíssimas em relação a dados pessoais, valores que são negociados, tudo isso, ele tem que ser analisado de uma forma muito pormenorizada e com muito cuidado. Então, assim, quando a gente traz essas condições para a nossa condição de hoje, de home office, eu acho que o principal aspecto é as pessoas terem em mente que isso independe do local, a responsabilidade sua em relação à sua senha do computador, de você sair da sua mesa, bloquear o computador para as pessoas não terem acesso, porque o risco é muito maior, o papel que você deixa em cima da sua mesa, se você não deixava na sua mesa do trabalho, você também não pode deixar na sua mesa e na sua casa. Então, essa questão, às vezes parece muito simples, né, mas muitas vezes a gente acaba relevando e não acaba tendo esses cuidados. Então, são aspectos que no dia a dia, e agora com essa condição de que o home office, ele vai se tornar uma prática, eu acho que isso é uma realidade que a gente vai ter, vai vivenciar, e claro que vai ser muito saudável, assim como a LGPD vai ser muito saudável, é uma quebra de cultura muito forte, mas que eu acho que veio muito acrescentar. Então, acho que um aspecto que traz para esse mercado que nós estamos discutindo aqui hoje, principalmente das imobiliárias administradoras, treine os seus colaboradores, treine os seus administradores, tenha uma política de privacidade escrita, estabeleça os dados que são realmente necessários para o bom andamento dos seus negócios, né, de uma forma que todo mundo consiga enxergar isso e todo mundo consiga ter uma responsabilidade em relação a isso. Eu acho até, inclusive, que vale a pena também, nos próprios contratos de trabalho, né, constar, né, fazer um aditivo de uma cláusula de confidencialidade, né, diante do novo normal aí que nós temos, que é o home office, dos cuidados que esse colaborador tem que ter na manipulação das informações, né, se certificar, por exemplo, eu sempre recomendo, eu acredito que você deva compartilhar também dessa opinião, né, Fabiana, quando você trouxe seus colaboradores para o home office, é interessante que você faça um termo de entrega daquele computador, daquele notebook, tablet, daquele celular, enfim, que o colaborador vai utilizar, e destacando que aquele equipamento pertence à empresa e deve ser utilizado para fins de trabalho, né? Então, assim, destacar, ok, você vai fazer uma pausa durante o teu dia, mas vai entrar em algum site pessoal, alguma situação que fora do trabalho, entra no teu computador pessoal, entra no teu telefone pessoal, no teu tablet, enfim, evita utilizar os equipamentos que são de propriedade da empresa, né, para fins pessoais. Isso é uma coisa que já deveria estar incorporada, né, no nosso ambiente corporativo, mas infelizmente muitas coisas têm que serem escritas e têm que serem ditas, como eu sempre digo assim, a gente por vezes tem que chover no molhado, né? Sim. Então é interessante que se coloque políticas de home office da tua empresa, de utilização daqueles equipamentos que a empresa põe e das responsabilidades, né, que aquele colaborador tem,
independente de onde ele estiver, na casa dele, na casa de alguém, mas que ele está desenvolvendo um trabalho remoto, os cuidados que ele tem que ter na manipulação daquelas informações que ele tem acesso. Você disse uma coisa que eu acho muito importante, por vezes, que a gente peca muito no seguinte sentido. A necessidade de todas aquelas pessoas terem acesso àquelas informações, né? É necessário que isso seja... não tem uma forma de você manipular, olha, determinado setor tem acesso a uma informação, o outro setor não tem. É necessário que todo mundo tenha acesso a tudo. É uma pergunta que é interessante. O empreendedor, né, o dono da empresa, se faça esse questionamento, né, até para poder mapear, né, de quem seria determinadas atribuições e de quem ficaria à disposição esses dados. Eu acho bem importante isso que você colocou. Tarsi, até aproveitando isso que você comentou, a nossa segunda pergunta, ela vai falar sobre a segurança de dados que são responsabilidades da empresa. Quais medidas precisam ser tomadas para garantir a proteção delas? Eu sei que algumas coisas vocês já falaram, e eu vou pedir só para vocês segurarem esse anseio, porque algumas coisas que eu vou perguntar daqui para frente, vocês já estão dando algumas dicas. Lógico que para o nosso público vai ser maravilhoso, porque vocês vão reforçar o aprendizado, e como vocês já falaram, treinamento é a dica para que as pessoas se preparem aí para ter um time alinhado com relação à proteção de dados dos clientes, enfim, todos os, né, envolvidos nessa cadeia aí produtiva, seja de administradora ou de imobiliária. Então, vou só repetir a pergunta. Sobre a segurança dos dados, que são responsabilidade das empresas, quais medidas precisam ser tomadas para garantir a proteção deles? Fabiana, eu começo, Fabiana? Depois Pode começar. Tá. Uma das coisas que eu entendo primeiro, como a gente já falou anteriormente, é necessário que se sejam redigidas as boas práticas, né? A gente precisa registrar. Eu sempre bato que é um dos pilares do programa de compliance, a comunicação e treinamento. Você precisa, assim, mesmo que você pense por vezes, mas isso aqui já está tão incorporado na minha empresa, mas não custa nada escrever. Inclusive, num bom código de ética e conduta da empresa, já colocar essas políticas, né, de cuidado de privacidade de dados. Outra coisa que eu também entendo que seja muito interessante é o treinamento, além da comunicação. Eu posso comunicar, faço toda a comunicação por escrito, mas eu realizo treinamentos. E aí, quando a gente fala treinamentos, as pessoas pensam que é o dia inteiro de treinamento. Não, por vezes, pequenas reuniões, grupos da tua empresa, são muito mais efetivas do que uma imersão de um dia inteiro. Então, faça pequenas reuniões, vai treinando, né? Cria algumas situações hipotéticas que eles possam se deparar no home office, né? E aí traga essa situação, olha, como que você se comportaria, para você ver se as pessoas realmente fixaram, né, a visão e a missão da empresa, independente de não estarem na empresa, estarem em casa. Aquela outra situação também que a gente acaba falando, que é com relação se existe mesmo a necessidade de que todo mundo tenha acesso àquelas informações. Então, há uma possibilidade de você bloquear os acessos a alguns departamentos, isso é interessante. O que tu acha, Fabiana? Eu acho que essa questão que você colocou da segregação das responsabilidades é um fator primordial. Eu acho que a partir do momento, eu acredito muito nisso, que a partir do momento que você consegue segregar o que é a atividade de cada um e a responsabilidade que passa por isso, olha, determinadas pessoas vão lidar com determinados tipos de dados, com determinados tipos de informações, e deixe bem claro para aquela pessoa qual que é a responsabilidade. Porque a partir do momento que você consegue passar a responsabilidade e demandar esse treinamento que nós discutimos muito, passando realmente, dando ciência para a pessoa da responsabilidade daquilo, você acaba tendo um mecanismo de monitorar, um mecanismo de talvez penalizar, no caso do vazamento de dados, de realizar um monitoramento dessa atividade de uma forma mais responsável. E eu acredito que o aspecto principal nesse momento é a gente colocar na nossa cabeça o seguinte: a legislação é uma legislação nova, trouxe parâmetros novos, responsabilidades novas, mas não significa que antes não era importante você olhar para isso, sempre foi, né?
a forma eu acredito que vai mudar muito a nossa cultura em termos de responsabilidade da forma com que você lida com os dados, mas não significa que antes você não tivesse legislações específicas para responsabilizar as pessoas no caso de um vazamento de dados que ocasionasse danos para os outros. Então, eu acredito que a mudança principal da mentalidade é você olhar para dentro de casa e realmente conseguir visualizar o que você tem de responsabilidade em termos de dados. Vamos para a pergunta 3. Muitas vezes, o ambiente em que as pessoas realizam o seu trabalho remotamente pode ser imprevisível. Quais orientações devem ser dadas aos colaboradores sobre a segurança de dados nesses casos? Por exemplo, a Fabiana até deu uma dica aqui. Sempre bloquear a tela do computador, evitar expor a tela a terceiro. Quais outras dicas que vocês nos orientam? Olha, Luciana, uma das coisas que eu indico, assim, é verificar se a tua rede que você acessa o teu Wi-Fi é uma rede protegida, né? Por vezes você tem a rede privada sem senha, então verificar, isso é uma boa dica. Estabelecer também uma rotina do home office, né? A gente percebe aí, o pessoal deixa o computador aberto e aí vai fazer outra coisa e vem uma criança, vem algum familiar que mora na mesma casa, que compartilha do meio ambiente, vai ali, mexe ou tem acesso a alguma informação. É muito importante a gente, independente de onde nós estivermos, né, na nossa casa, na nossa empresa, em algum hotel, atendendo via um cliente, a gente tem que ter um compromisso com aquela informação que a gente tem e que a gente manipula, né? Tem que ter um cuidado, tem que ter um olhar mais atento. Então, assim, estipular esse tipo de regras, separar, por exemplo, na sua casa, um local onde você está desempenhando a sua atividade, até para que você possa se concentrar mais, né? Porque a gente sabe, é uma atividade que já é praticada, né, em países de primeiro mundo, é muito positiva, ela tem uma série de vantagens, né, porque percebe-se que as empresas, inclusive, estão se dando conta de que talvez parte do grupo volte para as empresas, mas a outra parte ficará no home office, ou farão uma formatação híbrida, uma turma fica no home office, outra turma, uma primeira quinzena no home office, a outra quinzena fica no escritório, enfim, por quê? Porque percebeu que antes nós tínhamos enormes empresas pagando muitos aluguéis, então reduziu abruptamente os custos, né, e isso é uma tendência que a gente vai verificar, que as pessoas vão minimizar aos máximos os seus custos para operacionalizar os seus trabalhos, né? Então, assim, ficaremos em home office por mais tempo, ok? Então, cria uma rotina, como se você estivesse na sua empresa, tenha um cuidado de não deixar também, a empresa pode ter dispositivos em que não permita que fique o tempo todo logado, né? Então, permaneceu mais de 10 minutos sem ter atividade, por exemplo, no servidor ou na rede que você está utilizando, cai, tem que se logar de novo, não deixa o dia todo, é uma medida de segurança. A tua rede privada da tua casa, ela tem segurança, né? Coloca uma senha de segurança. Então, é uma série de detalhezinhos que podem ser implantados para a sua segurança como colaborador, mas principalmente a segurança da empresa, né? Maravilha. Fabi, quer acrescentar alguma coisa ou eu posso ir para a próxima? Não, só quero acrescentar, na verdade, um comentário que nós discutimos bastante, acho que é importante para a gente ter uma visão, a questão do seguinte, o fato de você estar na sua casa, sentadinho na sua mesa, significa que você, no momento do trabalho, é trabalho. Então, a Tarsa falou uma coisa que eu acho que é bem importante para a gente sempre dar um alerta. O computador é um equipamento da empresa, ele tem que ser utilizado durante aquele período para as atividades da empresa. Então, o fato de você estar utilizando a sua rede da sua casa, significa que você tem que ter toda a segurança que a empresa iria te proporcionar. Então, não significa que você pode usar os e-mails da empresa para passar conteúdos indevidos, informações indevidas. Então, todo esse cuidado é uma nuance, às vezes, que a gente acha que está muito próximo, mas que a gente acaba, às vezes, relevando um pouquinho. Maravilha. Se ainda assim, com todos esses cuidados, que é a nossa próxima pergunta, caso haja vazamento de informações, quem é responsável? Nossa, é uma pergunta bem difícil, né? Uma coisa, um olhar que o legislador teve quando redigiu essa legislação toda de proteção de dados, é que uma das coisas que eu acredito, assim, é
configurar a boa-fé da empresa, né? Então, a gente coloca ali, a gente tem umas multas que são bastante expressivas, né? Mas eu ainda digo que a multa não é o grande problema, eu acho que a imagem maculada da empresa, sim, é o que se deve se destacar, mas, enfim, o que eu penso, assim, é que independente das multas que se tenha, quando você mostrar, se a empresa comprovar que ela já estava se adaptando às boas práticas, ela já estava incorporando as boas práticas, não só de governança, mas nos cuidados com relação à manipulação das informações, e ainda assim ocorreu uma infelicidade de se ter um vazamento de informações, um extravio de um documento, enfim, que acabou expondo alguém, é minimizado um pouco essa situação. A gente tem que olhar assim para o espírito da lei, né? Qual o espírito dessa criação, dessa legislação geral de proteção de dados? É para que as empresas comecem realmente a incorporar boas práticas. Então, digamos que a minha empresa não adotou nenhuma boa prática, começamos a vigorar, a lei está valendo, enfim, meus funcionários, meus colaboradores deixaram de observar a legislação e acabei expondo uma pessoa, um cliente, ou perda de uma informação, eu realmente, a empresa, quando vier a autoridade, né, que trata da proteção de dados, verificar, nossa, mas você não trouxe nenhuma medida, você não trouxe nenhuma rotina nova depois que a lei foi implantada, você não tomou nenhum cuidado, foi como era antes, enfim, demonstra que você não está muito nem aí para a lei. Agora, claro, aquelas empresas que estão aí gradativamente fazendo um plano de contingência para começar a se adaptar à legislação, porque a gente sabe que é difícil, né, incorporar uma cultura que já está tão enraizada de falta de cuidado com informações para uma cultura que vai vindo uma cultura de um olhar europeu, assim, de primeiro mundo, a gente sabe que as empresas terão um pouco de dificuldade, né? Então, aí já mostrando, né, a intenção da empresa, todos os cuidados, ela treinou aquele colaborador, eu acho que é uma das primeiras perguntas que tem que serem feitas. Aquele colaborador que perdeu aqueles dados, ou extraviou, utilizou indevidamente aquele dado, ele foi treinado pela empresa? Porque é, sim, uma responsabilidade da empresa treinar os seus colaboradores. Eu não posso simplesmente, é que nem um estagiário, por exemplo, aqui no escritório de direito, vem um estagiário trabalhar comigo. Eu não posso simplesmente entregar uma petição, uma ação para ele e dizer que ele tem que tocar o processo se eu não ensiná-lo como tem que fazer isso. Ah, mas ele fez o curso de direito. Ok, ele fez o curso de direito, mas eu estou ensinando como é que eu quero que seja feito. E aí vou registrando todo esse ensinamento, vendo e olhando com um olhar atento, né, um olhar próximo, né, não deixando a coisa correr, assim, como a gente percebe em muitos casos, mas tendo aquele olhar atento do gestor, verificando se realmente os colaboradores estão efetivamente cumprindo com aquelas legislações, né, com aqueles regramentos, com aquela cultura que a empresa está incorporando. Maravilha. Vamos lá. A Fábio... Fabi não explanou nessa. Puxa, Lu, eu achei que você ia me pular. Tava aqui ansiosa para... Não, verdade. Eu achei que o que a Tarsi colocou é extremamente importante. Por quê? A gente consegue visualizar, através do que a Tarsi colocou de uma forma muito legal, é que você consegue adotar medidas sendo grande ou sendo pequeno. Você não precisa adotar sistemas mirabolantes. E quando a gente olha a legislação, a gente verifica isso. A legislação não impõe que você contrate um sistema específico ou que você contrate um arquivo específico, uma forma específica de lidar com as novas prerrogativas da legislação. Pelo contrário, ela estabelece condições mínimas para isso. E condições mínimas o grande pode adotar e o pequeno pode adotar. E aí a gente olha e fala, puxa, passa pelo treinamento do colaborador. Um aspecto, acho que é muito importante para esse mercado que nós estamos, dos administradores dos condomínios, a questão dos prestadores de serviço. Os prestadores de serviço, eles conseguem garantir para você a mesma segurança que você consegue garantir, esse olhar clínico, sabe, para conhecer o seu prestador de serviço, conhecer o seu parceiro, é extremamente importante. Maravilha. Agora, como realizar auditorias e monitoramentos no cenário de trabalho remoto? Quando isso é necessário? Posso ir, Tarsa? Pode, claro, pode, Fabiana, pode falar. Então, vamos lá. Eu acho que a gente está conseguindo vivenciar isso de uma forma bem realista, e essa questão do monitoramento e das auditorias, ela já era bem vivenciada antes do home office e antes da pandemia. Hoje existem sistemas
específicos, ou até mesmo planilhas específicas, que você consegue transmitir dados para um auditor, para o seu gestor que está te monitorando as atividades de uma forma muito segura, que passa pela utilização de senhas do computador, senhas específicas para a utilização das planilhas, data rooms específicos para que você possa subir documentos através de senhas. Então, os próprios sistemas, a tecnologia está propiciando de uma forma muito segura a questão da auditoria à distância e do monitoramento à distância também. Fábio, complementando a tua fala, né, mais um pilar aí que a gente vê, né, do compliance, que é auditoria e monitoramento, né, todo o programa, né, ele precisa, para que ele se perpetue, para que ele seja eficaz, ele precisa, sim, de um monitoramento constante. Aí a gente tem monitoramentos mensais, semanais, dependendo do perfil da empresa. E eu gosto muito de trabalhar com matrizes, né? Não só com a matriz de riscos, e isso pode ser adaptado para o pequeno empreendedor, né? Então, para a pequena empresa, ela cria ali onde ela tem os maiores riscos, e aí ela cria também uma matriz de monitoramento. Por vezes, aí a gente está falando também de pequenas empresas, não só de grandes empresas, mas pode fazer uma matriz de monitoramento no teu computador, e aí monitora os teus colaboradores, que a gente também está falando aqui para empresas que têm 2, 3 colaboradores em casa, como empresas que têm 100, 200 colaboradores no home office. E o espírito é o mesmo, né? É ter um controle efetivo de que os dados estão sendo bem utilizados, né? De que os equipamentos estão sendo bem utilizados, criando uma rotina de monitoramento, uma rotina de acompanhamento, né? E acredito que uma das formas de monitoramento também, que é bastante eficaz, são pequenos treinamentos com reuniões com o colaborador e o gestor da empresa, até para ter um pouco mais de proximidade. A gente sabe aí, tem muitas pessoas que estão sentindo muito, né, de estarem isoladas ainda, tem algumas regiões do nosso Brasil que ainda estão em isolamento. Aqui a gente tem uma realidade diferente, mas existe ainda um distanciamento bastante expressivo. Então é importante fazer esses monitoramentos online, né, como você falou, uma criação de senhas, enfim, reuniões online, é uma forma de monitoramento. Eu acredito que tudo dá para ser adaptado, independente do tamanho da empresa e do capital social que o aporte que a empresa tenha. Exato, para investir em programas, né? Dá para ser feito. Eu sempre digo que os canais de denúncia que falam de compliance não tem dinheiro para terceirizar o canal de denúncia, cria uma outra ferramenta para ter um canal onde você possa, né, ter essa prática. Mas independente do tamanho da empresa, é necessário sim que se tenha auditoria e monitoramento constante. E para qualquer programa, né? Que nem na vida da gente precisa sempre de monitoramento, que eu digo, né? Nós comentamos isso ontem, né, Tarso? Na verdade, não adianta adotar um procedimento uma única vez e guardar o procedimento dentro da gaveta, né? Ele tem que ser olhado diariamente e praticado diariamente. E não vai ser diferente em relação à proteção dos dados, e eu acho que passa principalmente, igual você falou, não é uma matriz, é só a matriz de risco, né? De você conhecer mesmo o que você tem, os dados que você está lidando, a importância deles e principalmente, gente, cientificar as pessoas que estão ali junto com você, seja ele seu colaborador, seja ele seu prestador de serviço, em relação à importância disso. É uma cultura diferente. Vamos para mais uma pergunta, e essa eu vou fazer já a pergunta dupla, porque estamos com perguntas do público, tá? Então vamos lá. Quais os principais riscos à segurança de dados que as empresas estão expostas? Como elas podem agir juridicamente? E o que gestores devem se atentar para garantir que protocolos sejam seguidos? Quer começar, Tárcia? Pode ser. Primeiramente, os gestores precisam criar esses protocolos de segurança, né? Não adianta a gente se preocupar se eles estão cumprindo ou não a legislação, se eles têm desconhecimento dessa legislação. Então, é importantíssimo que se crie, né? Eu acho que é um momento próprio para o gestor, para o administrador aí de condomínios, que a gente está falando, o pessoal do segmento imobiliário, parar um pouco, né, verificar a situação, olhar para o seu negócio, um olhar bastante atento e verificar onde estão os pontos de risco. É uma coisa que eu sugiro sempre em qualquer empresa onde a gente presta consultoria, vamos ter um olhar atento, verificar os nossos riscos. Bom, as nossas informações estão muito soltas, né, então vamos criar mecanismos para que a gente consiga ajustar
o fluxo dessas informações. Então, isso é muito importante. E aí, verificando que você não tem nenhum sistema de controle com relação a isso, eu sempre digo, já é a primeira red flag, né? A primeira bandeira vermelha que se coloca na empresa. Então, antes de ficar preocupado com os protocolos da legislação, é importante que você aplique um sistema de governança, um sistema de compliance na sua empresa, para depois conseguir estar mais adequadamente, mais próximo dessa legislação que está batendo aí na nossa porta. Tárcia, passando por isso que você colocou, se a gente tivesse que dar algumas dicas nesse momento, eu acredito que seria, primeiro, olhe para dentro de casa, mapeie o que você realmente tem, o que é necessário, verifique quais são os riscos em relação a isso, e crie políticas de privacidade, adicione no contrato de trabalho, se não houver ainda, a questão da confidencialidade, olhe para os seus prestadores de serviço, verifique se eles têm a mesma segurança que você, e eu acredito que, na verdade, os sistemas, ele acaba sendo por último, né, porque enquanto você não conhecer todo esse pormenorizado em relação ao seu dia a dia, você não consegue nem olhar e ver se é necessário ou não um sistema ou uma outra aplicabilidade. Você concordaria com isso? Concordo plenamente, inclusive com relação a saber se aquele colaborador está treinado para isso, né? E se ele for treinado, você tem ali o treinamento, quando foi dado, enfim, essas políticas precisam ser reforçadas, né, para os colaboradores. É como você bem falou, não adianta ter todo um sistema redondinho, pronto, mas você não sabe quem está manipulando, quem está deixando de manipular, né? Se essas informações estão, assim, sendo jogadas para o universo sem ter um determinado cuidado. Então, independente de home office ou escritório, tem que ter sim um cuidado, tem que ter um treinamento desses colaboradores. É uma obrigação do empregador, né, capacitar esses colaboradores no bom uso dessas informações. Legal, eu acredito que respondeu a pergunta da Lu, porque tudo isso passa pelas prerrogativas legais que precisam ser adotadas. Sem dúvida, o segredo, eu já entendi que a LGPD, o segredo dela é ter as regras claras, falar delas constantemente e não se apegar só a uma matriz de risco, é rever isso constantemente, sem dúvida. É aquele olhar delicado para situações delicadas, né, ou, né, capciosas, podemos dizer assim, e que esse administrador, esse dono de imobiliária vai ter que rever constantemente e falar com a sua equipe constantemente. Né? Lu, você colocou de uma forma muito legal isso, porque a gente tem que olhar que a legislação não veio com uma prerrogativa de punir ninguém. A punição, ela é uma carta na manga, vamos dizer assim. O que o legislador quer é educar as pessoas e deixar bem claro, a transparência é um processo educacional, de você se preocupar com os dados que você está passando, e a empresa, ou a pessoa física mesmo, que lida com esses dados, ter responsabilidade em relação a isso, que era uma coisa que nós não tínhamos, nós não fomos educados dessa forma. Então, é uma mudança cultural. Eu falo, desculpa, Lu, mas assim, imagina. Só complementando o que a Fabiana falou, que eu vejo assim, a preocupação, por exemplo, assim, Fabiana, você esqueceu o seu celular no ônibus, ok? Ok. Onde você tem todos os seus dados pessoais. Você não fica desesperada? Sim. Você perdeu o celular, perdeu, como muita gente já perdeu o celular, a mesma coisa é a manipulação dos dados que você trabalha na empresa. Sim, eu falei, você não fica preocupado quando você deixaria sua senha do banco anotado no caderno? Por que você vai deixar os dados de um terceiro anotado no caderno em cima da sua mesa, onde qualquer pessoa pode estar? Então, talvez essa percepção que a gente vai precisar ter no dia a dia. Ótimo, meninas. Agora vamos para as perguntas do público, que vocês, hoje está um sucesso daqui, hein, gente? Quais as principais mudanças que a nova lei vai trazer quando entrar em vigor? Aí é com vocês duas aí. Quem vai primeiro? Eu sempre digo, assim, que uma das principais mudanças é que as empresas terão, sim, que ter programas de governança. Programas de integridade, que eu digo assim, terão que ter programas de integridade incorporados no core business da empresa, terão que ter um respeito enorme com relação à manipulação e à privacidade dos dados. É uma mudança, sim, que vem abruptamente. Há, sim, uma responsabilidade no momento que você tem o CPF, dados sensíveis, orientação sexual da pessoa, a etnia, a religião. Por quê? Porque se tem comprovado que a manipulação de dados, ela consegue, né, projetar a tua empresa, você consegue canalizar, né, o teu público, enfim. São dados importantes, é uma mudança muito grande, da qual não se tinha um olhar atento até então, né, e aí, infelizmente, tem que ter uma lei, né, para que as pessoas tenham um olhar atento e respeitem, né,
a confidencialidade dessas informações. Eu acho que é um dos destaques maiores que eu tenho, inclusive sempre falo com relação ao programa de integridade. As empresas terão, sim, que ter programas de integridade. Legal, eu acrescento um aspecto que eu acredito muito também, que é a questão da transparência, né? Acho que a gente vai mudar um pouquinho essa questão de eu chegar no balcão da farmácia, pedir os meus dados pessoais, e eu dar os meus dados pessoais sem simplesmente perguntar o para quê, né? Ou sem simplesmente receber uma prévia informação. Para que eles precisam daqueles dados naquele momento? Então, eu acho que essa mudança é um dos aspectos principais que a gente precisa entender bem, o porquê você está colhendo aqueles dados, o que será feito com ele, qual o tempo que você vai ter que manter. Então, esses requisitos, essas nuances da legislação, eu acredito que é uma mudança drástica na nossa cultura, mas que eu vejo com bons olhos, porque eu acredito, assim como a Tárcia, que esse programa, essa condição de trazer uma maior segurança para as empresas e para as pessoas que estão lidando com isso, é extremamente importante. Segunda pergunta, gente. Se um condômino liga na administradora pedindo alguma informação de outro morador e o funcionário fornece, a administradora pode ser punida? Tárcia, essa eu vou deixar para você, especialista nesse mercado, hein? A gente já viu que não é legal, não foi bom. Administradoras que eu presto consultoria, e isso é uma prática muito comum, infelizmente, tá? O nosso dia a dia, na verdade. As pessoas acabam ligando para a administradora e, eu gostaria de saber se o departamento tal está devendo ou quer informar alguma informação sobre inadimplência. Poxa, tem que se ter um cuidado, né? Primeiro, essas coisas devem ser registradas, a pessoa tem que se identificar, olha, eu sou morador do apartamento número tal, eu gostaria de saber se estou com minhas taxas em aberto. E outro, hoje nós sabemos bem que as administradoras têm sistemas onde você pode acessar se você está inadimplente, então não tem que eu ligar para saber se eu estou inadimplente, né? Então eu posso olhar praticamente o programa que as empresas têm aí à disposição, excelentes programas, os quais te dizem, olha, o teu apartamento está com uma taxa em aberto. Sempre que se tiver uma solicitação e outra, perguntada dívida ou uma informação de um condômino, bom, isso é inadmissível, né? A gente não tem cabimento, é que nem você expor a relatório de inadimplência para todo mundo, né? Sim. Você tem aquela informação de que há um percentual X de devedores no teu condomínio, mas você não precisa dizer que a Tárcia ou que a Fabiana está devendo taxas condominiais, isso é exposição, não há necessidade, é uma questão até, inclusive, fechatória, porque por vezes a Fabiana está devendo por uma questão de saúde, por uma questão que passou por falta de emprego, enfim, uma série de constrangimentos que não tem necessidade de expor essa pessoa, independente da legislação geral de propriedade ou não, é uma coisa necessária, né? Então, veja, o que a Tárcia colocou é super importante. Se antes a gente já não podia colocar a lista de inadimplentes pendurada no elevador, hoje muito menos. Quer dizer, puxa, tem que ter um feeling também muito grande, né, uma sensibilidade muito grande em relação a tudo isso. E é uma mudança, Lu. Eu acredito que o que a gente está discutindo aqui é realmente uma mudança de perspectiva do que é certo e do que é errado. E outra coisa, tem muitas coisas que a própria Constituição, ela já previa essa guarda da nossa privacidade, entendeu? O que a legislação vem é deixar de uma forma mais pormenorizada o que significa um dado sensível, o que significa um dado pessoal, é deixar claro essas condições, né? Não é tanto uma inovação, né? Esse cuidado a gente tinha garantido, inclusive, pela Constituição Federal. Então, assim, desculpa, tá? Pode complementar, que aí eu complemento aqui. Eu falo demais, né? As três, é um pecado das três. Eu quero dizer o seguinte, aí, né, Fabiana, vale a pena uma reflexão no seguinte sentido. Quem recebeu aquela chamada? Foi um colaborador novo daquela administradora que não sabia que não podia passar? Foi treinado? Ele foi treinado? Ele sabe que ele não pode estar ali pelo telefone passando inadimplência, dizendo que o vizinho deve ou não? Ele realmente foi informado disso? Porque depois que acontecer a situação, não tem como você ir para cima do colaborador e responsabilizar, dizer que está errado, se você, como empregador, não treinou. Então, e aí? Você vai dizer, não, mas isso é bom senso. Mas bom senso é muito Não relativo. Exatamente. A regra, eu penso, gente, que assim, não existe óbvio, né?
LGPD esquece, óbvio, as regras claras para todo mundo, né? Eu tenho super bom senso de chegar na minha casa quando chego do escritório quase 10 horas da noite, tirar o sapato e não ficar pisando de salto alto, porque eu uso salto. Agora, nem todo mundo tem esse bom senso. Sim, o seu vizinho de cima pode não ter. Exato. Essas coisas precisam ser escritas, né? E aí a gente chega na conclusão que uma política de privacidade é extremamente importante para a empresa. E, além disso, uma dica que a Tárcia colocou aqui para nós, e eu até uso isso, no sentido assim, bom, eu tenho aplicativos e recursos para que a pessoa consulte a própria inadimplência. Então, assim, a administradora precisa olhar e não é só falar um treinamento de essa informação você passa, essa informação você não passa, mas ver, opa, que recurso que eu tenho, como usar da melhor maneira esse recurso para ainda continuar com excelência, porque muitas pessoas, elas têm essa agilidade da informação, passa a informação, porque elas têm essa proximidade. E o fato de eu ter proximidade não pode me deixar vulnerável a colocar, né, um terceiro aí com um problema de ser exposto no condomínio, esse tipo de coisa. Então, se eu começo a virar, né, colocando exemplos práticos, alguém me liga, eu sou da administradora. Oi, queria saber informação, né, sobre a unidade tal. Ah, o senhor já baixou o app do seu, do condomínio? Você tem esse recurso já? Ah, não sei. E aí é até um momento, né, das administradoras verem como oportunidade de levar aqueles usuários, né, condôminos que não usavam o app, a falar, não, esse é o momento, a gente já está se adequando à lei de proteção de dados que entra em vigor, em razão da segurança dos seus dados que a gente usa a tecnologia a seu favor. Então, assim, fica a dica, pessoal. Usar de forma positiva, né? Exatamente. Agora, vamos lá. Como serão monitoradas ou fiscalizadas as empresas perante o uso e manipulação das informações disponibilizadas? Vou repetir, tá, gente? Como serão monitoradas ou fiscalizadas as empresas perante o uso e manipulação das informações disponibilizadas? A legislação, ela cria a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que tem aquele agente que vai ser responsável, inclusive, pelos quais a legislação ainda não está vigorando, e porque não foi criado ainda essa agência, né, mas é essa pessoa que é encarregada. E aí, na tua empresa, uma dica que a gente dá, na tua empresa, capacita alguém para ser a pessoa, é que nem quando a gente tem o compliance officer, né, a Fabiana, então capacita um funcionário teu para fazer esse rastreamento, para verificar se os dados estão sendo bem utilizados, se está tendo a segurança devida, se aqueles sistemas todos que você implantou na sua empresa estão sendo bem utilizados, na sua maioria, né, porque às vezes a gente vê sistemas excelentes, por falta de conhecimento, não são utilizados adequadamente. Então, elenca uma equipe, uma pessoa encarregada, não sei como é que a Fabiana pensa e sugere nas empresas das quais na empresa que ela trabalha, mas, enfim, é interessante se ter uma pessoa responsável pelaquela segurança, para verificar se realmente as coisas estão andando direitinho. Eu até sugiro, assim, que nem a figura do compliance officer, né? A gente vai ter a figura do operador, né? Que é uma imposição legal e que, independente do tamanho da empresa, vai ter que ter. E é uma questão até interessante na legislação, que ela não impõe que você contrate alguém. Ao contrário, você pode aproveitar alguém que você tem dentro da sua própria organização e treinar essa pessoa, e é um passo fantástico de você poder realmente colocar e dar condições daquela pessoa entender o que realmente tem dentro de casa, de forma com que ela consiga ter um olhar clínico e responsabilidade em relação àquilo. E eu acredito que a agência, assim que formada, né, porque também é uma grande polêmica como que vai ficar, a cargo de quem vai ficar, eu acredito que deve ter algumas resoluções parametrizando melhor essas responsabilidades, o que será necessário, se teremos medidas adicionais em relação ao que a legislação já prevê em relação a isso. A verdade é que tudo muito novo, né, e claro, nós vamos ter surpresas, vamos ter pontos positivos e talvez pontos negativos também a serem discutidos. Eu acredito que o assunto não morra aqui, acredito que nós vamos ter várias oportunidades de estar discutindo a LGPD. Olha, já deixa o convite aí, gente. Já vamos fazer uma outra live desse assunto aí. Já. Tipo, passa por cima da programação. Depois da vigência dá para fazer, né, os desafios enfrentados. Né? Verdade, mas ó, mais perguntas.
como fica a questão do CPF no cadastro do condômino, uma vez que necessitamos dessa informação para registro dos boletos? Bom, o cadastro passa por você dar ciência para o seu cliente, né, para o seu condômino, de que será necessário isso, porque a própria legislação ela estabelece prerrogativas legais para você colher esses dados, e uma delas é pela força contratual. Então, você está contratando um serviço, você tem a prerrogativa de solicitar esses dados, mas a transparência de você informar para ele por que ele tem que conceder aquele dado para você, eu acho que é o aspecto principal. Tárcia. Concordo plenamente contigo, Fabiana. É uma prestação de serviço, né? Você precisa daquele documento, você não tem nem como gerar um boleto sem ter o CPF, até porque os boletos são registrados. Então, sim, claro, com a ciência, né, de que aquele CPF está sendo utilizado para aquilo. Não estou vendendo aquele cadastro para uma empresa Y, para um terceiro, né? Importante. E essa garantia, gente, que a gente vai ter para não ter os desvios que nós tínhamos antes. Se você vai na 25 de março, tem gente vendendo cadastro de CPF, uma listagem, entendeu? Então, passa por essa condição, essa segurança. E o incrível de tudo isso, que não é a segurança só da pessoa, né? É a segurança de toda aquela cadeia, né? Dos seus prestadores de serviço, de você conseguir demonstrar que você realmente está recolhendo aquele dado por uma condição, por um contrato, ou por uma prerrogativa, ou uma outra prerrogativa que a legislação te dá. Então é fantástico essa transparência mesmo. Administradora, gente, é comum uma imobiliária ligar e pedir a relação dos débitos da unidade. O que fazer nesse caso? Eu acredito que é o mesmo procedimento de um morador qualquer ligar para a administradora pedindo alguma informação. É necessário que se identifique, né? A imobiliária, ela tem um contrato com aquele apartamento, né? Há uma contratação, há um interesse daquela imobiliária, ela tem autorização para solicitar débitos ou, enfim, cadastro. Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma imobiliária aqui, eu vou ligar para a administradora, então eu informo, olha, minha imobiliária é tal, aqui estão os contratos que eu presto serviço, que eu tenho contratos de locação com essas unidades, estamos negociando a venda dessas unidades, gostaria de saber se essas unidades estão inadimplentes, mas isso tem que ser formalizado, né, gente, não é nada pelo telefone. Sim. Eu não vou dizer que sou da imobiliária X pedindo o número dos débitos de um lote de um condomínio qualquer. Enfim, informa quem é você, até porque ali nos dados da própria imobiliária, você já vem com a assinatura digital, né, de quem é aquele funcionário, de quem é aquele responsável, para você saber, olha, foi a pessoa tal que me solicitou, há uma identificação daquela pessoa, e não uma pessoa pelo telefone, pode ser qualquer pessoa, né, eu posso pegar um número, posso olhar, inclusive tem sites de algumas imobiliárias que aparecem quem são, né, as pessoas que trabalham em imobiliária, que nem corretores de imóveis, enfim, esses são nossos corretores cadastrados, eu vou ali, vejo a imagem daquela pessoa, eu vou ligar dizendo que sou ela. Então, não tem como saber pelo telefone. Então, é um e-mail corporativo, aquele e-mail é @ a imobiliária, ou, enfim, e-mail corporativo identificando que aquela pessoa realmente é aquela pessoa, acho que todos esses cuidados são necessários. Legal, e são itens de segurança que a gente precisa adotar, porque é fácil eu pegar o telefone e ligar, e como você vai saber que sou eu mesmo, que eu sou eu a responsável, que eu tenho o direito de pedir esses dados? Então, são condições que você tem que ter para garantir a própria segurança. Ó, consegue se identificar, mandou um documento por escrito, tem segurança que a pessoa que está assinando aquele documento tem poderes para assinar aquele documento? Super lógico, você pode cadastrar em imobiliária. Né? E outra, se o condômino, seja ele proprietário, principalmente o proprietário, ele consegue baixar no app a relação dos débitos dele. O síndico consegue também essa informação. E acho que aqui cabe até uma coisa, eu sei que a gente já está chegando no final, que se vocês pudessem orientar as administradoras com relações a orientações básicas para o síndico, porque o síndico hoje, ele acaba tendo acesso a algumas informações. E as informações, por exemplo, como dados da unidade. Lógico, isso dentro da plataforma é configurável. Mas, pensando que eu vou ter que, além de treinar a minha equipe, eu vou ter que falar com esse síndico sobre essas boas práticas. Hoje, no mercado, a gente vê uma tendência de síndicos com perfil mais profissional e não aquele aposentado que agora não tenho mais o que fazer, vou cuidar do condomínio. Então, se vocês pudessem dar uma dica para as administradoras, ou até para as imobiliárias que têm os zeladores, né, dos imóveis ou administradores de imóveis que têm acesso a essas informações, como treinar essa pessoa que nem sempre é meu funcionário, mas está
totalmente ligada aos dados das pessoas, né, daquele condomínio ou daquele imóvel. Uma dica rápida, em duas. Dica rápida. Eu queria dizer uma coisa, assim, que eu tenho percebido, assim, essa pandemia trouxe muito à tona uma situação, né? Os síndicos, eles precisam se capacitar, tá? As pessoas têm aquele velho ditado antigamente que fulano não se elege nem para síndico, num sentido muito pejorativo, né? Nós temos que parar com isso, nós precisamos nivelar esse mercado de trabalho, nós precisamos capacitar esses síndicos. O síndico precisa, sim, ter um olhar de gestor, o síndico precisa conhecer, sim, a legislação de proteção de dados, o síndico precisa saber o que é compliance, de que forma ele pode adaptar as normas de integridade, de boas práticas na governança dos ambientes corporativos para dentro do seu condomínio. Ele precisa começar a se adaptar com essa linguagem mais moderna, né? Então, o que as administradoras, aqui tua pergunta, né, as administradoras ou as próprias imobiliárias podem fazer? Eu acho que, inclusive, proporcionar, né, esses síndicos, tanto profissionais quanto síndicos moradores, independente disso, né, não é isso que vai dizer se o síndico é bom ou não, né, é a expertise dele, é o desenvolvimento dele no intuito de melhorar a sua gestão, de otimizar os seus recursos, de mitigar os riscos do condomínio, enfim, é importante se fazer treinamentos, né, ou encontrar uma consultoria especializada e trazer essa consultoria para dar um curso em company, aí pega ali, digamos, a administradora tem 20 síndicos, né, faz um encontro ali online agora, que nós estamos nessa modalidade que também é tão produtiva, porque a gente consegue se conectar com várias pessoas de vários estados, vários locais do mundo, então consegue fazer um curso online em company para capacitar esse síndico, para trazer um pouco mais essa linguagem do ambiente corporativo para os síndicos, para eles não ficarem dizendo, meu Deus, mas o que é LGPD, o que é compliance, o que é isso, o que é aquilo, então completamente desconhecido. Isso na pandemia aconteceu muito, eu nas consultorias aqui percebi muito síndicos vindo me questionar se poderiam dar isenção de 3 meses por conta da pandemia da taxa condominial. Aí eu respondi com a seguinte pergunta para ele, sim, como é que vai pagar o teu prolabore? Começando por aí, né? Porque o condomínio, ele não gera, não tem fins lucrativos, mas ele deve sim ser administrado como uma empresa, né? Porque ele tem uma série de obrigações. E como que você vai estar dando isenção de 3 meses? Como que vai ser a arrecadação desse condomínio? E isso que você colocou é muito importante, né, Tárcia? É saber que o condomínio tem responsabilidades. E o síndico, a partir do momento que ele faz parte dessa condição, ele tem que estar ciente das responsabilidades. Ele mais do que ninguém, ele está na linha de frente, né? Então, realmente, eu acredito que isso seja um aspecto muito positivo. As próprias imobiliárias, as próprias administradoras, criarem sistemáticas, e talvez não precise de muita coisa, né? Até mesmo um treinamento pequeno online, pegar determinadas matérias, divulgar, né? Hoje a gente tem meios infinitos, né, para conseguir isso. Exatamente, inclusive, gente, blog da Superlógica. Sim! Eles já mandam, já tem várias dicas, né, Lu? Muitas dicas, o pessoal de marketing faz um material excelente. Excelente. Produzindo e colocando conteúdo aí para vocês. Meninas, chegamos no final do nosso painel, que foi, assim, sensacional. Achei maravilhoso, a explanação de vocês incrível, ímpar. E agora, para nos despedirmos, né, já agradeço, Tárcia e Fabiana. O modelo remoto tem sido maravilhoso, porque a gente tem feras como vocês aqui, trazendo um assunto totalmente focado para o nosso público, e deixo aí para vocês se despedirem. Com vocês eu sempre tenho que chamar a atenção, né, no sentido, falem tudo e rápido. Falem tudo, Fabiana, muito obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui debatendo com você, uma profissional incrível, mulher extremamente qualificada, né, e eu gosto tanto, assim, Luciana, como você falou ali da questão das mulheres, eu gosto tanto de ter um debate, um painel com mulheres, eu acho que é uma oportunidade. Obrigada, Superlógica, né, mais uma vez, obrigada ao André, né, por me proporcionar, me presentear com essa tarde tão produtiva. É sempre um desafio, né, quando a gente vem falar, vem tratar de novas legislações, novas práticas, enfim, mas eu sempre abraço com muito amor os desafios que a vida me traz, né? Então, muito obrigada por essa tarde. Mais uma vez, sou muito grata ao convite. Contem comigo sempre que precisarem. E um grande abraço. Obrigada, Tárcia. Bom, Tárcia, eu também agradeço muito, foi fantástico essa troca de ideias com você, porque eu vejo isso como uma troca de ideias. Posso dizer que me acrescentou muito profissionalmente esses novos conhecimentos.
Acredito que foi uma grande oportunidade para a Superlógica ter você aqui também, e eu agradeço muito ao Baldini essa oportunidade e a companhia como um todo, e tenho certeza que todo mundo sai satisfeito.